Olá, como vai? Sexta-feira, sejam bem-vindos, bom dia a todos, amigos, amigas. Eu quero compartilhar com você o capítulo 5 da carta de Pedro, é a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Esta carta de Pedro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, o Pedrão, aquele ansioso que gostava de tomar a frente das coisas, que andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Quem já andou sobre as águas? Pedro andou com Jesus, depois ele afundou-se, mas Jesus o socorreu e colocou ele novamente para cima, na superfície da água, e eles voltaram para o barco. E ele escreveu esta carta ali pelos anos 62, entre os anos 62 a 69 depois de Cristo, no primeiro século. Mais ou menos os historiadores datam esta carta de Pedro. Pedro, nesta carta, no capítulo 5, e o verso 10, desde o capítulo 1, ele dá vários conselhos aqui neste capítulo. Ele, por exemplo, ele inicia aconselhando os jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. É um conselho que ele dá para você jovem, para você adolescente, juvenil, E ele diz depois, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aqui ele dá um conselho para os ansiosos, aqueles que vivem ansiosos, preocupados com a rotina do dia a dia e também com o estresse do dia a dia. Então ele dá um conselho. E no o verso 10, então Pedro diz assim para você e para mim: ora, o Deus de toda graça, o Deus que é a essência da própria graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, nós, ele mesmo, Jesus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então nós temos aqui 5 elementos fundamentais da fé cristã. Quando nós acreditamos em Jesus, Efésios 2:8, nós acreditamos em Jesus, somos salvos pela graça, pela fé, através da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, Então nós aceitamos a Jesus pela fé e nós somos agraciados pela sua justiça, pelo seu perdão. A vida eterna está assegurada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ele continua então no final, ele diz assim, ele mesmo, Jesus, a essência da vida, a essência da graça, ele, Jesus, vos aperfeiçoará. O que é aqui o significado de aperfeiçoar? É santificar. Aios, do grego, é santificar, é separar para um lugar, para um serviço sagrado, para um trabalho especial. Isto é santificar, é você se ser separado para um serviço sagrado. Pense que se você acredita em Jesus, Jesus vai te santificar, santificar na sua graça, que você não merece, nem eu mereço. E então você vai ser santificado, ou seja, você vai ser separado para um serviço cristão. Todos os cristãos são santificados para um serviço sagrado, para um serviço santo, que é pregar a palavra de Deus, testemunhar de Jesus, dar testemunho e estender as mãos aos nossos queridos, família, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, que são os necessitados. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é o necessitado, aquele que está necessitado é o nosso próximo. E ele também vai firmar, e o que seria firmar aqui para Pedro? É dar estabilidade, é tornar você inabalável na fé, na obediência, nos compromissos, honrar, a graça de Jesus, que ele nos concede o perdão e a salvação. E o que é fortificar? Fortificar é tornar forte, É tornar forte. Você vai ficar um homem, uma mulher, um jovem, uma juvenil com músculos espirituais. Você vai ficar forte espiritualmente, pela sua graça. E também ele vai fundamentar você, fortificar, que é tornar forte, e fundamentar, ou seja, em outras palavras, ele vai incrementar, ele vai
colocar em você fundamentos inabaláveis para que você tenha base, não é? Você tenha fundamento da sua fé, que você creia naquilo que está sendo ensinado, na base. Nós precisamos, todo edifício, toda casa, toda a construção, ele tem um fundamento. E nós, na nossa fé, precisamos ter fundamento, porque ele vai criar em nós sustentação pela fé, né, pela sua graça e pelo seu perdão. Então, através da graça, que é um dom imerecido, e ele vai então nos justificar, vai nos santificar, ele vai dar estabilidade para você e para mim, ele vai tornar você forte, ele vai incrementar, ou seja, ele vai colocar fundamentos em você, e ele vai separar você para um serviço sagrado e santo. Então, você estava aí reclamando, chorando com problemas, olha quanta coisa Deus quer fazer para você. Numa vez só, num versículo bíblico, nós encontramos 5 elementos fundamentais, não é? Encontramos graça, santificação, estabilidade, fundamentação, vai nos dar fundamentos, não é? E ele também vai nos tornar fortes espirituais ou espiritualmente falando. Que tal? Para esta sexta-feira vamos orar, pedir a Deus que Ele realmente nos conceda a sua graça e o seu perdão. Feche os seus olhos, incline a sua fronte, se puder, e oremos. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, todos esses predicados, todos esses elementos, essas virtudes, que é a tua graça, o teu perdão, a santificação, a estabilidade na fé, nos tornar fortes e nos dar fundamentos para sermos inabaláveis. Somente no Senhor encontramos a rocha e queremos construir a nossa vida e a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos agradecidos e rogando a presença do Espírito Santo, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Nesta sexta-feira, se prepare para o Santo Sábado do Senhor. Tenha um bom dia. Amo vocês. Tchau, tchau.